Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Mendonça e Nunes Marques afirmam que STF não tem competência para julgar presos pelos atos de 8/1. É isso mesmo. Na segunda-feira, 24, o Supremo Tribunal Federal decidiu em votação no plenário virtual tornar réus 100 manifestantes que estiveram presentes em Brasília em 8 de janeiro. O relator do caso, Alexandre de Moraes, foi acompanhado por 7 ministros, enquanto os ministros Nunes Marques e André Mendonça apresentaram um voto divergente, alegando que o Supremo não tem competência para julgar as denúncias. Das 100 denúncias formuladas pelo Ministério Público Federal, 50 se referem a pessoas presas em 9 de janeiro por estarem acampadas em frente ao quartel do Exército em Brasília. Elas respondem por incitação ao crime e associação criminosa armada. As outras 50, chamadas de executores, respondem por abolição violenta do Estado, golpe de Estado e dano qualificado. No primeiro caso, inquérito 4.921, Nunes Marques e André Mendonça defenderam, além da incompetência, a rejeição das denúncias por inépcia da petição. Marques também acrescentou falta de provas, afirmando que não trouxe indícios mínimos e suficientes da prática dos delitos narrados nas iniciais acusatórias pelas 50 pessoas aqui denunciadas por estarem no acampamento do 9 de janeiro de 2023. Outra notícia já na tela. Janones é condenado a indenizar Nicolas, que mesmo assim não fica satisfeito com a sentença e vai recorrer. É isso mesmo. O deputado federal André Janones foi condenado a indenizar o colega da Câmara, o deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. A briga entre os dois parlamentares começou na campanha eleitoral de 2022, quando Janones assumiu a comunicação do ex-presidiário Lula e declarou que usaria fake news para derrotar o bolsonarismo. Abre aspas. Para combater o bolsonarismo de igual para igual, Janones Federal. Esse foi um dos meus slogans durante a campanha. Só tô cumprindo minha palavra. Boa noite. Fecha aspas, debochou na época. Os deputados mineiros discutiram nas redes sociais e Nicolas Ferreira perguntou a Janones, que é advogado, por que motivo a inscrição dele na OAB regional estaria suspensa. Revoltado, o esquerdista revidou a indagação, atrelando o nome de Nicolas Ferreira a supostos casos de pedofilia. Nicolas processou Janones e nesta segunda-feira, 24, o resultado saiu e Janones foi condenado a pagar 5 mil de indenização por danos morais. Nicolas Ferreira compartilhou a vitória e comemorou nas redes sociais. Pela gravidade das acusações, Nicolas agora vai pedir que o valor da indenização aumente e que Janones seja obrigado a se retratar publicamente. É que, comparado ao caso da deputada trans Duda Salabert, que Nicolas foi condenado a pagar 80 mil por ter usado o pronome ele para se referir a ela, o parlamentar acredita que a justiça privilegiou muito um lado, mas não o outro. Nicolas postou: quando digo que a grama é verde, sou condenado em 80 mil. Quando Janones me acusa de estar envolvido com pedofilia e estupro, é condenado em 5 mil. Irei recorrer para que esse valor aumente e ele se retrate publicamente. Um homem defende a sua honra, ainda mais contra esse canalha. Publicou Nicolas Ferreira. Outra notícia na tela. Bomba. Documento secreto mostra que a União Europeia está preocupada com o governo Lula. É isso mesmo. Os países da União Europeia estão preocupados com a posição do Brasil em relação à guerra da Ucrânia e a falta de cumprimento de obrigações ambientais, uma das bandeiras levantadas durante a campanha de Lula à presidência. A informação consta em um documento confidencial que aborda as relações entre o bloco europeu e países emergentes como Brasil, Chile, Nigéria e Cazaquistão. Apesar de não conter informações reveladoras, as análises feitas pela União Europeia destacam de maneira negativa o trabalho atual da diplomacia brasileira e a postura do país quanto a questões delicadas no cenário internacional. Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Mário Frias e Paulo Figueiredo debatem sobre PL da censura. Assista. Que é o que a gente muda com o PL, deputado? O que muda, Paulo, é que
nas condições, vou falar uma coisa muito séria aqui, nas condições que esse PL está sendo proposto, as empresas não vão ficar no Brasil. As grandes empresas, Facebook, Google, essas empresas, elas vão ser estranguladas. 96%, né, do capital deles é de anunciantes pequenos. Ou seja... Eles já estão fazendo gestões junto aos deputados pedindo para não aprovar esse PL, tá, Paulo? E aí o que acontece? Então, deixa eu entender. O que muda? Eu ainda não entendi exatamente o que muda. Ele muda, por exemplo, a remuneração. Por exemplo, o que acontece? Um jornalista da Folha vai fazer uma matéria, aquele dinheiro da monetização que iria para o jornalista vai para a Folha, não vai mais para o jornalista, para citar um dos exemplos. Tá? Eu, inclusive, estava vendo um vídeo aqui da Bia Kicis falando sobre essa questão. Que, por exemplo, se eu pegar uma matéria da Record, jogar na minha rede social, aquilo dali, a rede social vai ter que pagar para a Record um pedacinho de dinheiro. Uma manchete que seja. Só que, obviamente, isso é igual ao tributo. Isso daí não vai ficar na conta do Facebook. O Facebook vai repassar para o consumidor. Então, por exemplo, hoje, o que é algo seleto no Twitter, que é aquele selinho verificado, o Twitter Blue, por exemplo, que eu pago R$60 por mês, talvez você, se esse PL sendo aprovado, vai obrigar o Facebook, o Instagram e as outras plataformas a criarem um mecanismo de cobrança para você continuar na rede social. Isso é um cenário provável com a aprovação do PL. A grande questão é a seguinte, Paulo, para ser objetivo. Eles estão matando a liberdade da internet em prol de encher o bolso da Globo de dinheiro. Por quê? Porque quando você faz uma cobrança por conteúdo jornalístico circulado na internet, Nicolas, se eu posto lá no meu Stories, posto lá no meu feed, no feed não tem link, né, mas posto no meu Stories, e ele clica e direciona, por exemplo, um conteúdo jornalístico da Globo, a plataforma vai ter que pagar a Globo, ou seja, ela onera a plataforma, entendeu? Então, e assim, não é só a Globo, entendeu? Tipo assim, no site da Globo, qualquer pessoa que divulgar, isso inclui texto, vídeo, áudio ou imagem. Então, é uma forma, assim, de onerar a plataforma. E pior do que isso, o que acontece? A Globo, ela já é remunerada. Porque quando você entra no site da Globo, essa reportagem, ele vai ter as publicidades ali. Você compreende? Então, só, assim, ela já é remunerada pela publicidade. Então, por que essas empresas televisivas estão com tanta ânsia de ser aprovado isso? Porque o conteúdo na internet é papo de trilhões de conteúdo que é postado. E tem um outro ponto aqui que eu quero levantar, que é a parte do dever de cuidado, que está no artigo 11 do projeto. O que basicamente isso daqui fala? Ele vai ter que os conteúdos potencialmente ilegais, eles vão ter que agir de forma preventiva em um tempo hábil. Ou seja, suponhamos que está todo mundo convocando uma manifestação fora Lula. Se uma pessoa, Paulo, uma pessoa denunciar a publicação, o Facebook já vai, por exemplo, vai ser acionado e ele vai ter que preventivamente, vai ter que retirar aquele conteúdo para ver se ele é ilegal, se ele tem algum discurso de ódio, etc e tal. Então, o que pode acontecer? Vai acontecer igual eles já fazem com derrubada de perfil. Por exemplo, gente, 8 horas de sexta-feira, vamos denunciar a publicação do Eduardo Bolsonaro. Pum, vamos lá. O Facebook vai receber lá 5, 10 mil denúncias e vai falar, de fato, o fora Lula aqui pode acontecer igual o dia 8, pode acontecer igual o dia 8, por exemplo, tem uma só, né? Pode acontecer igual o dia 8 e aí ele pode retirar esse conteúdo. Só que quem aperta o botão para poder acionar o Facebook para isso, além de qualquer usuário, é também a entidade que é criada, que é o Ministério da Verdade. Então, assim, não ache que a gente vai ganhar essa guerra do tipo assim, então eles denunciam a gente pelo Fora Lula, a gente vai denunciar eles também pela invasão, por exemplo, do MST. Não vai ser derrubado, porque o controle vai estar com essa entidade. Você compreende? Então, assim, é uma guerra completamente assimétrica. E o que eu quero dizer é o seguinte, se a CPL passar amanhã, esquece eleger candidato de direita para presidente. Esquece. Porque se o Bolsonaro tomando a facada, tá? Os caras falam que é mentira, imagina com a gente não conseguindo postar as coisas
alguns vídeos, algumas opiniões, alguns posicionamentos. Então, assim, realmente vai inviabilizar qualquer candidatura. Hoje, se o Eduardo é campeão de votos, se eu sou campeão de votos, Mário Frias também lá em São Paulo, se o Bolsonaro é campeão de votos, é porque a internet consegue chegar onde a gente não consegue. Então, se a gente não deixar isso bem claro, mas bem claro, muita gente vai ser prejudicada, não só a direita. Bom, se você gostou desse vídeo e quer receber mais conteúdos como esse, então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.